Olá, talvez você já tenha ouvido falar do termo física quântica. Hoje em dia, né, a física quântica ganhou um significado muito esotérico, existem muitos livros e pessoas que fazem palestras de autoajuda que falam sobre física quântica e, infelizmente, a maior parte dessas informações são distorcidas, né? Aliás, infelizmente, a maior parte das pessoas que fala sobre física quântica dentro dos meios populares de comunicação são pessoas sem formação em física, né, e que acabam distorcendo ou divulgando um conhecimento equivocado sobre a física quântica. Para a gente entender de uma forma básica, inicial, o que é a física quântica, a gente tem que voltar ao século XIX e entender duas grandes polêmicas que surgiram ali. A primeira era sobre o fenômeno da radiação de corpo negro. O que é a radiação de corpo negro? Basicamente, quando você pega um corpo e esquenta, ao atingir uma temperatura bem alta, ele incandesce, né? Encandecer significa que ele começa a emitir luz. E a primeira cor de luz que é emitida na incandescência é o vermelho. Todo mundo já percebeu isso quando você olha um churrasco, por exemplo, né? Eu lembro da minha infância, eu me encantava ao ver meu pai lá preparando um churrasco, enquanto ele preparava as carnes, eu ficava olhando a churrasqueira, né? Eu via o carvão ali, eu ficava soprando para aquela cor vermelha ficar mais intensa, né? E essa é a radiação de corpo negro, basicamente. O problema é que a física clássica, que havia sido construída até então, previa que a primeira cor a ser emitida na incandescência não deveria ser o vermelho, mas o violeta, o azul. E acreditava-se na época que havia um pequeno equívoco matemático que logo seria resolvido e teria-se uma equação que descrevesse de forma fiel o experimento da radiação de corpo negro. O problema é que essa equação não surgia. E até que um físico alemão chamado Max Planck resolveu tomar uma atitude drástica, que foi considerar que a energia não era uma coisa contínua, não era uma coisa só, mas na verdade uma coisa contida em pequenos pacotes, né? Na matemática existe uma distinção entre variável contínua e variável discreta. O que é uma variável discreta? É aquilo que tem pequenas unidades. Nosso dinheiro, por exemplo, é uma variável discreta, né? Você tem unidades de centavo, né? Você não pode ter um valor de 5 centavos e meio, por exemplo. Ou você tem 5 centavos, ou você tem 6 centavos. E assim seria a energia, segundo Planck. Você não pode ter um valor 1 e o outro valor 1,5. Ou é 1 ou é 2. Não existe um valor intermediário porque a energia é quantizada em pequenos pacotes. Então, o valor total de uma energia tem que ser um múltiplo desse pequeno pacote que é o quantum. Quando ele sugere isso, a gente tem que entender que já é revolucionário porque nem a ideia de átomo ainda era bem aceita. O átomo começa a ser mais bem aceito no século XX, mas no século XIX, muitos acreditavam que um corpo era constituído por uma coisa só e não dividido em pequenas partículas, que hoje a gente chama de átomo, né? Então, o Planck, ele reforça a ideia de que o mundo pode ser constituído por pequenas partículas, por pequenas coisas, inclusive a energia, que nem é algo material, pelo menos não era visto como algo material na época, era constituída em pequenos pacotes, né? O quantum. Um outro fenômeno que intrigava os físicos da época se chama efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Quando você pega uma placa metálica e ilumina com uma lanterna, com luz, a placa emite elétrons. Ela tem uma descarga elétrica, né? E a física clássica conseguia prever esse fenômeno. O problema é que ela previa de uma forma equivocada, né? De acordo com a física clássica, quando você pegasse uma chapa metálica e iluminasse com uma lanterna, em alguns minutos haveria ali a emissão de elétrons. No entanto, quando você faz um experimento no laboratório, é instantâneo. Pegou a placa, acendeu a luz, imediatamente ela passa a emitir elétrons. Ainda há um outro ponto, que é o fato de que a cor da luz interfere na velocidade com a qual o elétron sai da placa, né? Então, de acordo com a física clássica, a cor da luz não deveria promover essa interferência. Iluminar a placa com luz vermelha ou iluminar a placa com luz verde, azul, deveria simplesmente fazer com que os elétrons saíssem, mas não interferiria na velocidade com a qual cada elétron sai. Essa questão é resolvida por um outro alemão mais famoso, chamado Albert Einstein. O Einstein vai dizer que a luz, assim como a energia que Planck citou, é dividida em pequenos pacotes que ele chamou de fóton.
O fóton, essa partícula de luz, ao colidir com o elétron, fornece energia para que ele saia da placa. Cada cor da luz tem um fóton independente, então o fóton vermelho ele tem uma energia menor do que o fóton azul, e isso explicava por que o fóton azul, ao colidir com o elétron, conseguia promover um aumento de velocidade maior aí, no elétron do que o fóton de luz vermelha. Obviamente isso revoluciona a física, né? Porque para quem gosta de física sabe que a polêmica sobre a natureza da luz foi estabelecida desde o século XVII, com Isaac Newton e o Huygens, Christian Huygens. E enquanto que o Christian Huygens defendia que a luz era onda, Isaac Newton defendia que a luz era partícula. Todo mundo conhece Isaac Newton, poucos conhecem Christian Huygens. Então, todo mundo conclui, né, que Newton ganhou o debate. Né? Então, durante muito tempo, acreditou-se que a luz era partícula. No século XVIII, uma série de experimentos mostrou que a luz era onda. A luz tinha propriedades típicas e exclusivas de onda. Que propriedades são essas? A propriedade, basicamente, da difração e interferência. Né? Partículas não conseguem difratar. O que é difratar? É desviar de um obstáculo. Então, se eu pegar uma bolinha de papel e jogar contra o meu dedo, a bolinha de papel atinge o meu dedo, cai, né? Em compensação, quando eu coloco o meu dedo aqui em frente à câmera, vocês estão me ouvindo, né? Mesmo que esse som esteja a rigor bloqueado pelo meu dedo. Na verdade, ele não está bloqueado. O som é uma onda e ele difrata em relação ao meu dedo. Eu emito o som pela minha boca, ele chega no meu dedo e meio que magicamente ele faz um desvio, né? O som vem aqui, desvia e continua. Descobriu-se que a luz faz isso. Quando você coloca uma fenda bem pequena, a luz não é bloqueada pela fenda, mas ela sofre desvios. E ao desviar, ela passa a interferir com outras partes de luz, o que é típico de onda, né? Enfim, no século XIX existia uma certeza de que a luz era onda. Quando no início do século XX, mais precisamente 1905, Einstein vai lá e divulga, né, o famoso texto do efeito fotoelétrico, que inclusive foi o que levou ele ao prêmio Nobel, instala-se ali uma revolução, né, e essa revolução é o que dá origem ao surgimento da física quântica. Para saber um pouco mais sobre isso, caso você queira uma palestra sobre esse assunto para a sua escola, para o seu colégio, faculdade, empresa, entre no site www.palavracao.com.br. Muito obrigado.